Você já sentiu aquele peso estranho quando olha para o extrato e vê um número alto parado lá? 20 mil reais, 15 mil. Não importa o valor exato. O que importa é aquela sensação mista. Um alívio por ter conseguido guardar e ao mesmo tempo uma ansiedade surda. Porque no fundo você sabe que esse dinheiro está lá parado e você não sabe muito bem o que fazer com ele. Você não quer arriscar, você não quer perder, mas também não quer ser aquela pessoa que guardou a vida inteira e no fim percebeu que guardou errado. Se isso já passou pela sua cabeça, esse vídeo é para você. E se hoje você tem 20 mil reais, ou 10 ou 50, tanto faz, o que eu vou te mostrar aqui não é sobre o número, é sobre o que acontece com esse dinheiro enquanto você acha que está fazendo a coisa certa antes de continuar, um aviso rápido e honesto. Tudo o que você vai ouvir aqui é conteúdo educacional. Eu não sou seu assessor, não te conheço pessoalmente e não vou te dizer onde colocar seu dinheiro. Esse vídeo não é recomendação de investimento. É uma conversa sobre como o sistema funciona, sobre o que ninguém te explica quando você abre uma conta ou quando o gerente te oferece um café. O que você faz com essa informação depois é com você. Combinado? Então vamos. Você trabalha há anos, talvez décadas. Acordou cedo, pegou ônibus lotado, aguentou chefe, aguentou cliente, aguentou corte de pessoal, aguentou meta impossível. Você fez hora extra, você segurou a raiva, você engoliu sapo. E no meio disso tudo você conseguiu guardar. Não foi fácil, foi cortando da carne, foi deixando de trocar de celular, foi segurando a vontade de viajar, e aí finalmente você olha e tem um dinheiro ali, 20 mil reais. Pode parecer pouco para quem tem muito, mas para você que veio de onde veio, é muita coisa. É suor, é tempo, é vida. E aí vem a pergunta que todo mundo faz, onde eu deixo isso? E a resposta mais comum, a que parece mais segura, a que todo mundo dá, é deixa no banco. Poupança, conta corrente, fundo DI que o gerente ofereceu. Afinal, banco é sólido, banco é grande, banco tem nome, banco não quebra. Você confia. E é exatamente aí que a história começa. Não porque banco seja golpe, não porque seja proibido deixar dinheiro lá, mas porque você confia sem entender o jogo. E nesse jogo você não é o jogador, você é a peça. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com uma pessoa real. Não vou dar nome, mas vou te dar a situação porque sei que você vai se reconhecer nela. Ela tinha 46 anos, trabalhava numa empresa de logística, CLT, uns 5 mil por mês líquido. Não era pouco, não era muito. Era o suficiente para viver apertado em cidade grande. Aluguel, mercado, conta de luz, gasolina, aquele churrasco no fim de semana. Sobrava pouco, mas ela tinha um trunfo, uma grana guardada, 22 mil reais. Tinha juntado ao longo de uns 4 anos. Foi segurando aqui, cortando ali. Parte veio de uma rescisão antiga que ela não gastou. Parte veio de 13º que ela desviava direto para a conta poupança. E ela se sentia bem com isso, sentia que estava fazendo certo. Afinal, não estava gastando em bobeira, não estava endividada, não estava no vermelho. Ela via os colegas de trabalho reclamando de cartão estourado, de parcela atrasada e pensava, eu não, eu me controlo. E de fato ela se controlava. O problema não era falta de controle, era excesso de confiança mal colocada. Um dia ela foi ao banco resolver uma coisa qualquer e o gerente, simpático, puxou papo. Perguntou como ela estava, se estava satisfeita com os serviços, aquela conversa de sempre. E aí ele olhou para o sistema, viu os 22 mil parados na poupança e disse, você sabia que a gente tem um fundo de investimento que rende mais que a poupança? É super seguro, liquidez diária e você não corre risco nenhum. Ela hesitou. Ela não entendia bem o que era fundo, mas o gerente foi gentil, explicou de um jeito que parecia simples e no fim ela aceitou. Transferiu tudo para esse fundo de I, passou um ano. Ela olhou o saldo. Tinha aumentado, uns R$800 a mais. Ela ficou feliz. Olha, está crescendo, eu fiz certo. Só que ela não fez a conta que ninguém ensina a fazer. Ela não perguntou quanto o banco ganhou com o meu dinheiro nesse mesmo período. Ela não sabia que aquele fundo que rendia mais que a poupança tinha uma taxa de administração de 2,5% ao ano. Ela não sabia que o banco pega o dinheiro dela, empresta para outra pessoa ou para o governo a uma taxa maior
e fica com a diferença. Ela não sabia que, naquele mesmo ano, se ela tivesse colocado o dinheiro num título do Tesouro Direto, sem intermediário, o rendimento seria quase o dobro. Ela não sabia porque ninguém explicou. E ninguém explicou porque não era do interesse de quem estava do outro lado da mesa. Ela não foi burra, ela não foi preguiçosa. Ela foi o que a maioria das pessoas é, confiante de que o banco, sendo uma instituição grande e regulada, ia cuidar do dinheiro dela da melhor forma. Mas o banco não está ali para cuidar do seu dinheiro. O banco é uma empresa. E empresa existe para lucrar. Não tem nada de errado nisso. O problema é você achar que o interesse do banco e o seu interesse são a mesma coisa. Não são. Nunca foram. Quando você deixa 20 mil reais na poupança, sabe o que acontece? O banco pega esse dinheiro e usa. Ele não deixa lá guardado num cofre com seu nome. Ele empresta para alguém que vai pagar juros. Ele compra títulos. Ele financia carro, casa, cartão de crédito. E com isso, ele lucra muito. Enquanto isso, ele te paga uma mixaria. Hoje a poupança rende em torno de 0,5% ao mês quando rende. Parece pouco, mas você pensa, é melhor que nada, né? Só que não é melhor que nada. Porque enquanto você recebe 0,5%, a inflação come 1%. Você acha que está ganhando, mas está perdendo o poder de compra. Devagar, invisível. Todo mês e o pior, você sente que está fazendo a coisa responsável. Você não está gastando. Você não está se endividando. Você está poupando. A palavra até engana. Poupança. Parece algo virtuoso, mas virtude sem estratégia é só sacrifício mal direcionado. Você corta da própria carne, guarda com esforço e entrega o resultado desse esforço para uma instituição que vai lucrar em cima dele enquanto te dá as migalhas. Agora, você pode estar pensando, mas e se eu precisar do dinheiro? E se tiver uma emergência? Essa é a desculpa que todo mundo usa, e é uma desculpa legítima. Claro que você precisa de liquidez, claro que imprevistos acontecem, mas a questão não é ter ou não ter acesso rápido ao dinheiro. A questão é, você precisa de acesso rápido a 20 mil reais inteiros? Ou você precisa de acesso rápido a 5, 6 mil e o resto pode trabalhar de verdade para você? A grande armadilha é confundir segurança com imobilidade. Segurança não é deixar tudo parado no mesmo lugar. Segurança é saber exatamente onde cada parte do seu dinheiro está, por que está ali e quanto cada parte está rendendo. Segurança é controle. E controle exige conhecimento. Não precisa ser expert, não precisa virar trader, não precisa estudar economia por 10 anos. Mas precisa entender o básico. E o básico é isto: dinheiro parado perde valor. Sempre vou te dar um exemplo bem simples, com números redondos, só para você visualizar. Imagina que hoje você tem 20 mil reais. Você deixa na poupança. Daqui a 10 anos, com a poupança rendendo uma média de 6% ao ano, você vai ter uns 35 mil. Parece bom, né? Quase dobrou. Só que a inflação nesse mesmo período foi em média 4,5% ao ano. Isso significa que aqueles 35 mil reais, daqui a 10 anos, vão comprar o que hoje uns 22 mil compram. Você ganhou 2 mil reais em 10 anos. 2 mil reais em uma década. É menos de 20 reais por mês, agora pega os mesmos 20 mil. Coloca 6 mil numa reserva de emergência de verdade, num CDB de liquidez diária que rendesse 100% do CDI. Coloca outros 6 mil num Tesouro Selic, que também tem liquidez e rende mais que poupança. E coloca 8 mil num Tesouro IPCA, que protege da inflação e ainda paga uns 5% de juros reais por ano. Não precisa fazer nada complicado. São 3 produtos, todos garantidos pelo governo, todos acessíveis por qualquer plataforma. Daqui a 10 anos, só com essa divisão básica, você tem quase 45 mil reais. E esses 45 mil valem em poder de compra real quase 30 mil de hoje. Ou seja, você ganhou de verdade, você protegeu, você não foi comido pela inflação. A diferença entre essas duas escolhas não é sorte, não é dom, não é privilégio, é informação e é decisão. E a decisão começa quando você entende que o banco não é seu amigo, não porque ele seja mau, mas porque ele tem interesses próprios. E esses interesses, na maioria das vezes, não batem com os seus. Tem uma frase que eu gosto de repetir e que eu quero que você grave. Quando o serviço é de graça, o produto é você. Conta corrente de graça, cartão sem anuidade, gerente que te atende com sorriso.
Tudo isso tem um custo e quem paga é você, não com taxa explícita, mas com o seu dinheiro parado rendendo menos do que poderia, com o cartão que te oferece parcelamento sem juros, mas já embutiu a margem no preço, com o empréstimo consignado que parece barato, mas te amarra por anos. Você não precisa ser contra banco. Banco é ferramenta, mas ferramenta você usa, não obedece. E para usar, você precisa saber como ela funciona. Precisa saber que quando o gerente te oferece um produto, ele não está fazendo favor. Ele está batendo meta. Ele tem pressão. Ele tem chefe. Ele tem comissão. Ele é gente como você, tentando sobreviver. Mas o papel dele não é te enriquecer, é vender. E está tudo bem. Só que você precisa saber disso antes de assinar qualquer coisa. Deixa eu te contar o que aconteceu com aquela pessoa dos 22 mil reais. Depois de uns 3 anos no tal fundo de I que o gerente indicou, ela começou a ler umas coisas na internet, nada profundo, só curiosidade. Ela viu gente falando de tesouro direto, de CDB, de corretora. No começo, pareceu complicado. Ela pensou, isso não é para mim, eu não entendo dessas coisas. Mas a curiosidade cutucou. Ela abriu uma conta numa corretora, não investiu nada no começo, só fuçou. Viu que os produtos eram parecidos com o que ela já tinha. Viu que dava para simular quanto ia render. Viu que não precisava de muito dinheiro para começar. E aí ela fez o teste, pegou 5 mil do fundo, transferiu para a corretora, comprou um Tesouro Selic, esperou um mês, comparou o rendimento e viu preto no branco que tinha rendido mais. Não foi um milagre, foi uns 50 reais a mais. Mas 50 reais a mais por mês, em um ano, é 600. Em 10 anos composto, vira outra história. Ela não virou expert, ela não largou o emprego, ela não ficou rica, mas ela saiu da inércia. E sair da inércia quando você está na casa dos 40, com a sensação de que já perdeu tempo, é libertador. Porque o peso maior não é o dinheiro que você não tem, é a sensação de que você não entende, de que não controla, de que depende de alguém para te dizer o que fazer. E quando você entende, nem que seja o básico, você recupera a dignidade financeira. Você para de ser refém. Agora tem um medo que aparece sempre nessa hora. O medo de perder tudo. E se eu investir e quebrar? E se o governo não pagar? E se der errado? Esse medo é real e é saudável. Mas ele também paralisa. E aí você fica no lugar onde acha que é seguro, mas que na verdade só é confortável, porque você já conhece. Você já sabe onde está. Mesmo que esse lugar esteja te corroendo aos poucos, vou te falar uma verdade dura. Você já está perdendo. Todo dia que o seu dinheiro fica na poupança rendendo menos que a inflação, você perde. Devagar, silencioso, mas perde. Então o medo de perder não deveria te paralisar, deveria te acordar. Porque a pergunta não é, e se eu perder? A pergunta é quanto eu já perdi por não agir. E tem outro medo, esse mais silencioso, mais íntimo. O medo da vergonha, vergonha de perguntar, vergonha de parecer burro, vergonha de ter 40, 50 anos e não saber o que é um CDB. Eu vejo isso toda hora. Gente que prefere ficar na dúvida a admitir que não sabe. E aí fica refém do gerente, do primo que entende de investimento, do colega de trabalho que fala com confiança, mas não sabe nada. Eu preciso te dizer uma coisa, não saber não é vergonha. Vergonha é fingir que sabe e tomar decisão errada por orgulho. Vergonha é ter dinheiro e deixar ele apodrecer por medo de perguntar. Se hoje você tem 20 mil reais parados, ou 10, ou 5, e não sabe direito onde colocar, você não é minoria, você é maioria. A diferença entre quem fica na média e quem sai dela não é inteligência, é disposição para admitir ignorância e corrigir. É humildade para começar do zero. É coragem para abrir uma planilha, uma calculadora, um simulador e fazer a conta. Não precisa de dom, precisa de paciência. Deixa eu te mostrar um caminho simples. Não é o único, não é o perfeito, mas é um que funciona para a maioria das pessoas que está começando, que tem uma grana guardada, mas não sabe mexer. Primeiro, separa o dinheiro em 3 partes. Reserva de emergência, objetivos de médio prazo e crescimento de longo prazo. A reserva de emergência é aquilo que você pode precisar amanhã. 6 meses de custo de vida no mínimo. Isso fica em algo líquido. CDB com liquidez diária, Tesouro Selic, fundo simples e barato. O importante é que renda mais que a poupança e que você possa sacar sem perder, com objetivos de médio prazo,
são coisas que você quer fazer em 1, 2, 3 anos. Trocar de carro, dar entrada num imóvel, fazer uma viagem, pagar um curso. Isso você coloca em títulos que rendem um pouco mais, mas que ainda são previsíveis. Tesouro prefixado, CDB de prazo médio, LCI, LCA, coisas que você entende o rendimento antes de colocar. E o crescimento de longo prazo é o dinheiro que você não vai precisar nos próximos 5, 10 anos. Esse é o dinheiro que pode trabalhar de verdade. Tesouro IPCA de prazo mais longo, que protege da inflação e ainda paga juros real. Ou, se você tiver estômago e paciência para estudar um pouco mais, uma parte pequena em renda variável, mas aí já é outro nível. Não precisa começar por aí. Começa pelo básico. Quando o básico estiver dominado, você expande. Isso não é fórmula mágica, é organização. E organização não dá like no Instagram, não vira história bonita, não vira post motivacional, mas funciona. Funciona porque respeita a realidade, respeita o seu medo, respeita o seu tempo. E te dá controle agora, se você está ouvindo isso e pensando, mas eu não tenho 20 mil, eu tenho 2 mil, ou eu tenho 50 mil, isso se aplica a mim? A resposta é sim. O valor muda, mas o princípio é o mesmo. Dinheiro parado é dinheiro que perde valor. Dinheiro sem estratégia é esforço desperdiçado. Não importa se é 1.000 ou 100 mil. O que importa é você entender que cada real que você guarda tem que ter um propósito. E esse propósito não pode ser só estar ali caso aconteça algo. Tem que ser crescer, tem que ser proteger, tem que ser trabalhar. Você trabalhou anos para juntar isso. Acordou cedo, pegou trânsito, aguentou pressão, segurou vontade. Esse dinheiro não caiu do céu. Ele é suor, é tempo, é vida sua. Então ele merece respeito. E respeitar dinheiro não é só não gastar. É fazer ele render o máximo possível dentro do seu nível de segurança. É não entregar de graça para o banco o lucro que podia ser seu. Tem uma mudança que precisa acontecer aqui e não é só técnica, é de identidade. Você precisa parar de se ver como alguém que não entende de investimento e começar a se ver como alguém que está aprendendo. Não precisa virar especialista. Precisa virar alguém que toma a decisão informada, que lê o contrato antes de assinar, que pergunta qual a taxa antes de aceitar, que compara, que desconfia, que não entrega o controle. Quando você era criança, te ensinaram a escovar os dentes, a atravessar a rua olhando para os lados, a não falar com estranho. Mas ninguém te ensinou a ler um extrato de investimento. Ninguém te ensinou a calcular juros compostos. Ninguém te ensinou que taxa de administração de 2% ao ano em 20 anos come 1/3 do que você podia ter. Isso não é culpa sua. Mas agora que você sabe, a responsabilidade é sua. E responsabilidade não é peso, é poder. Poder de escolher, poder de mudar, poder de não ser mais manipulado. Eu sei que tem gente que vai ouvir isso e vai sentir raiva. Raiva de ter perdido tempo, raiva de ter confiado, raiva de não ter aprendido antes. Eu entendo, mas raiva sem ação é só amargura. E amargura não paga conta. O que recupera é decisão. Decisão de hoje. Agora, de parar o vídeo, abrir o aplicativo do banco, olhar onde o dinheiro está e perguntar: isso aqui está trabalhando para mim ou eu estou trabalhando para ele? Se a resposta for a segunda, você já sabe o que fazer. Não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa transferir tudo amanhã. Mas precisa começar. Abre uma conta numa corretora. Pode ser a da Caixa, do Banco do Brasil, do Inter, da XP, qualquer uma que seja regulada pela CVM. Leva 10 minutos. Não custa nada. E só de abrir você já quebrou a inércia. Aí você entra, olha os produtos, lê as descrições, simula. Não investe ainda, só olha, familiariza. Tira o medo do desconhecido, depois quando você se sentir um pouco mais confortável, pega uma parte pequena. R$1.000, 2.000, o que você não vai sentir falta se travar por uns dias. E compre um Tesouro Selic. É o mais simples, é o mais seguro, rende mais que poupança, tem liquidez. E é garantido pelo governo federal, o mesmo governo que garante a poupança. Então o risco é o mesmo, mas o retorno é maior. Faz isso, espera um mês. Olha quanto rendeu, compara com o que teria rendido na poupança. E aí você vai ver com seus próprios olhos o que eu estou te falando. Não é teoria, é prática. É o seu dinheiro crescendo mais, quando você vir isso acontecendo, algo muda. Você percebe que não é tão complicado quanto parecia, que você é capaz,
que você não precisa de gerente, de assessor, de guru, você precisa de informação, de calma e de consistência. E essas três coisas você já tem. Ou pode ter, se decidir ter. Agora eu não vou mentir para você, isso dá trabalho. No começo dá preguiça, dá medo, dá vontade de deixar quieto. Mas sabe o que dá mais trabalho? Chegar aos 60 anos e descobrir que você podia ter 3 vezes mais do que tem, se tivesse feito diferente. Dá mais trabalho olhar para o espelho e saber que você entregou o controle da sua vida financeira para uma instituição que não está nem aí para você. Dá mais trabalho viver com a sensação de que você foi passado para trás e que nem percebeu. Então sim, vai dar trabalho. Mas é o tipo de trabalho que liberta, é o tipo de esforço que paga, não amanhã, não em uma semana, mas em 1 ano, em 5, em 10, você vai olhar para trás e vai agradecer a pessoa que você é hoje por ter começado. Tem um último ponto que eu preciso tocar e é sobre o próximo nível, porque quando você dominar o básico, quando você tiver a reserva de emergência organizada, quando você entender como funciona a renda fixa, você vai bater num teto. Você vai perceber que dá para crescer, mas devagar. E aí vem a tentação, ação, criptomoeda, day trade, opções. Coisas que prometem crescimento rápido. E é aí que a maioria se perde, porque pula etapa, porque quer recuperar o tempo perdido de uma vez. Porque vê gente na internet mostrando lucro e acha que é fácil. Não é fácil. E não é para todo mundo. Renda variável exige estudo, exige estômago, exige tempo. Se você tem 40, 50 anos, está recomeçando, tem 20 mil guardados, renda variável não é prioridade. Prioridade é proteger o que você tem e fazer crescer de forma previsível. Quando você tiver uma base sólida, aí sim, se quiser, você separa uma parte pequena, 5, 10% e experimenta. Mas sem comprometer o essencial, sem colocar em risco a segurança que você levou anos para construir. Eu falo isso porque eu vejo gente se explodir todo dia. Gente que tinha uma grana guardada, viu uma promessa bonita, colocou tudo e perdeu. E aí não volta mais. Fica com trauma, fica com raiva. E aí o que acontece? Volta para a poupança, volta para a inércia. E o ciclo recomeça. Eu não quero que você seja essa pessoa. Eu quero que você seja a pessoa que cresce devagar, mas cresce. Que constrói sem destruir. Que aprende sem se queimar. Então a ação prática que eu te deixo hoje é simples. Não é invista 20 mil agora, não é saia do banco amanhã, é isto. Hoje, antes de dormir, você vai abrir o app do banco, vai olhar onde está o seu dinheiro e vai anotar quanto está na conta corrente, quanto está na poupança, quanto está em fundo e qual a rentabilidade de cada coisa. Só isso. Não precisa mexer, não precisa transferir, só anotar, porque o primeiro passo para controlar é saber. E você vai se assustar com o quanto está parado sem render nada. Mas vai ser um susto bom, porque é o susto que acorda. Depois que você anotar, você vai entrar em qualquer simulador de tesouro direto, jogar o valor lá e ver quanto renderia em 1 ano. Compara com o que você viu no banco. E aí você decide, mas pelo menos você vai decidir com informação. Não com medo, não com preguiça, com clareza. E se depois disso você quiser ir mais fundo, se quiser entender como montar uma carteira de verdade, como equilibrar risco e segurança, como planejar para a aposentadoria sem depender do INSS, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Porque tem um erro que todo mundo comete quando começa a investir e que corrói o resultado sem você perceber. Não é taxa, não é imposto, é algo mais sutil, mais psicológico e que só quem já passou por isso consegue identificar. Mas isso fica para a próxima. Por hoje, fica com isso, o banco não é seu inimigo. Mas também não é seu amigo, é uma ferramenta. E ferramenta você usa, não obedece. Se você tem 20 mil reais hoje, você tem poder. Poder de escolher, poder de crescer, poder de não ser só mais um número numa planilha de metas de gerente. Você pode ser a pessoa que entende, que decide, que controla. E isso ninguém tira de você, nem banco, nem governo, nem crise. Porque conhecimento, uma vez que entra, não sai mais, então vai lá. Anota, simula, compara. E começa, não amanhã, hoje.